A jornada do herói é um padrão narrativo identificado por Joseph Campbell e conhecido mundialmente. No seu livro O Herói de Mil Faces, Joseph nos apresenta a estrutura da jornada do herói, depois de perceber que muitas histórias e narrativas seguiam a mesma linha de pensamento de uma aventura e uma redenção de um personagem. Antes de começar o vídeo, eu gosto sempre de alertar que esses são apenas os meus pensamentos e opiniões sobre esse determinado assunto. Não significa que você precisa concordar 100% comigo. Você pode muito bem tirar suas próprias conclusões, ver outros criadores de conteúdo que tenham uma ideia um pouco mais parecida com a sua. E se for para comentar alguma coisa na aba dos comentários, por favor, faça isso com respeito. Eu também quero pedir para vocês deixarem um like, comentarem alguma coisa que não precisa ser relacionado com o vídeo, se inscreverem e deixarem um like. Assim vocês ajudam tanto o meu canal a crescer quanto a nossa comunidade e vocês passam a receber mais dos meus vídeos e vídeos parecidos. Joseph Campbell nasceu em 1904 em Nova York. Ele sempre foi um menino muito apaixonado por lendas, mitos e histórias no geral. Quando ele ficou mais velho, ele ingressou na universidade para estudar biologia, só que aí no meio do curso ele mudou para ir para literatura. E aí depois que ele se formou, ele acabou estudando mais ainda e ele acabou tendo o bacharelado e o mestrado em literatura medieval. E aí durante esse meio tempo, enquanto ele estudava, ele teve uma oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos em Paris, onde ele teve um maior contato com as ideias de Freud e Carl Jung, que são da psicanálise / psicologia, e isso influenciou diretamente nos seus pensamentos e nas suas ideias. E além dele focar muito no seu trabalho sobre o monomito, que é a jornada do herói, ele também dava aulas. Ele licenciou por mais de 30 anos numa universidade dos Estados Unidos, numa faculdade, na verdade. Ele dava aulas sobre religião e mitologia. E apesar dele sempre ter recebido muitas críticas sobre outros estudiosos da área sobre a sua ideia do monomito, ele ainda assim continuou influenciando muitas das obras grandiosas que a gente vê hoje em dia, tanto em filmes quanto em livros. E aí, como eu falei, a jornada do herói, ela tem uma estrutura, né, que são os 12 passos que ele apresenta no livro dele. Basicamente começa com um mundo comum, onde o herói, que geralmente é o protagonista, ele inicia na sua vida cotidiana normal, junto com a sua rotina. O segundo passo é o chamado aventura, que basicamente é algo que chama o herói pra aventura, né, que desafia esse herói. E quando eu falo herói, eu sempre estou falando do protagonista. O 3, recusa do chamado. O herói, ele não quer ir pra esse desafio, não quer ir pra essa aventura, ele se recusa de todas as formas. O quarto passo é encontrar com o mentor, que geralmente é uma figura que guia esse personagem pra uma sabedoria maior e tenta introduzir ele no meio da aventura. Nem sempre esse guia significa ser um ser humano. Às vezes ele pode vir em forma de objetos, tipo assim, é um livro, um diário de alguma coisa, um objeto muito valioso, ou uma mensagem deixada de alguém muito querido por esse personagem. O quinto passo é a travessia do primeiro limiar, que é basicamente onde o herói ele entra nessa aventura e ele entra num mundo desconhecido. Quando se diz de um mundo desconhecido, não necessariamente ele foi para outra dimensão ou alguma coisa assim. É muito mais simples. É tipo assim, ele entrou em uma coisa que ele não sabe como lidar. Ele está numa aventura nova, lidando com coisas novas. O sexto passo são provações, aliados e inimigos. É onde o herói encontra muitos desafios, luta contra os seus inimigos, encontra aliados e faz muitas amizades. É geralmente quando começa a dar alguns problemas na história. O sétimo passo é a aproximação da caverna oculta, que é onde o herói ele vai se preparar para o desafio final. É basicamente um lugar de treinamento, é onde ele está se preparando para entrar naquela aventura de fato e conseguir aquilo que ele foi batalhar. O oitavo é provação suprema, que é quando ele tem um grande teste ou um grande confronto para se provar. O nono passo é a recompensa, que é onde o herói finalmente adquire algo muito valioso, geralmente que ele estava atrás, ou então de alguma recompensa, de tipo assim, ele batalhou contra um grande vilão de uma vila e recebeu dinheiro dos moradores de lá. Não necessariamente ele estava à procura disso, mas ele acabou recebendo algo valioso, que também não precisa ser com riqueza, né? Pode ser também em relação a amizades e a sabedoria e outros conhecimentos maiores. O décimo passo é o caminho de volta, que é onde ele vai retornar para o seu mundo comum, com a sua rotina comum, de onde ele já estava acostumado. O 11º é a ressurreição, onde o herói ele enfrenta o seu último teste, que agora ele tá fortalecido, que agora ele já sabe como funcionam as coisas e agora ele já tá seguro de si sobre isso. E por último, o 12º é o retorno com Elixir,
Quando a gente fala Elixir, tá falando basicamente sobre aquilo que ele estava procurando. Então é a recompensa, tipo, de tudo aquilo que ele acabou de fazer na aventura dele. E aí ele traz algo que geralmente beneficia tanto ele quanto as pessoas à sua volta, né? É óbvio que ele não é uma regra, essa é uma estrutura que o Joseph, ele começou a perceber em muitas narrativas que ele lia, geralmente em muitos mitos e lendas. Só que ele não é uma regra. E aí, como eu falei, ele recebeu muitas críticas em relação a outros estudiosos da área na época. O seu livro do Herói de Mil Faces foi publicado em 1949. Desde aquela época ele já recebia críticas, porque os estudiosos estavam falando que o Joseph ele só pegava os mitos e lendas que ele queria que se encaixasse na sua ideia de monomito, né, na sua teoria do monomito. Então, ele acabava não abrangindo de fato tudo. E a gente consegue perceber que mesmo algumas lendas de outras culturas, de outros povos, eles não se encaixam nessa estrutura do herói, da jornada do herói. Mesmo assim, eu acho que essa estrutura ela ficou muito famosa justamente porque ela ficou conhecida mundialmente. Ai, por um momento achei que eu não estava gravando. E eu acho que também é uma estrutura que pega muito no emocional das pessoas, né? Porque faz você ter uma conexão muito próxima do protagonista. Só que eu acho que também existe um limite para essa emoção toda. Porque o que eu menos gosto na estrutura da jornada do herói é que ele é muito previsível, justamente porque todo mundo conhece e muitas das obras que são famosas hoje em dia seguem esse padrão, ou então conseguem ser encaixadas nesse padrão de alguma forma, e fica meio previsível todas as obras. Então acaba que o público ele já sabe o que vai acontecer em toda a parte do filme, né? Sabe o que vai acontecer de passo a passo, e aí essa parte emocional vai por água abaixo. Outros problemas que a gente também consegue citar, por exemplo, é o foco no herói. Eu falei que isso pode ser um ponto bom, mas isso também pode ser um ponto negativo, inclusive se você sempre se utiliza disso. Então acaba que só fica com foco nele, a gente não consegue ser próximo de outros personagens, ou então de outras comunidades, e aí fica tipo uma estrutura meio limitante em relação a isso. Eu também não gosto da ideia de que você precisa seguir essa estrutura, porque como essa é uma estrutura muito famosa, muitas das pessoas que estão começando uma história, por exemplo, mesmo que seja roteirista de cinema, ou então que você esteja fazendo um livro, ou uma história qualquer, ainda assim muitas das pessoas só conhecem a estrutura da jornada do herói e acham que ela é uma regra que deve ser seguida. E aí você fica com medo de sair dessa estrutura, né, de desviar um pouco desse padrão, porque você acha que a sua história vai ficar ruim, e aí acaba virando aquilo que eu falei, que fica um pouco previsível e tudo aquilo. E aí também tem aquilo que eu falei, né, o próprio Joseph falava na época que a teoria do monomito, ela pode ser aplicada em qualquer cultura. Só que eu acho isso meio questionável, porque a gente pode trazer, por exemplo, exemplos do Brasil, com mitos indígenas brasileiros que não se encaixam nisso, porque a maioria dos mitos indígenas, pelo menos que eu conheço daqui do Brasil, geralmente eles têm uma estrutura cíclica, que geralmente é muito próxima da natureza, que geralmente é uma coisa a ser superada na estrutura da jornada do herói, e não uma coisa que faz parte da história de fato, que inclui junto com o personagem. E aí, muitas das vezes, o objetivo da jornada do herói não é trazer algo que beneficia o mundo de alguma forma. Geralmente é só recuperar alguma coisa que já existe. E aí, isso bate muito em relação com os mitos que eu falei, que geralmente são algo que beneficiam a nossa vida. E aí eu volto a dizer que mesmo que a jornada do herói seja muito famosa, você como escritor, roteirista ou o que seja, não precisa seguir essa estrutura. Existem diversas outras estruturas que geralmente não são tão famosas quanto a jornada do herói e que muitas pessoas que não estudam ou que não procuram acabam achando que não existe. Uma das estruturas que também é muito famosa é a estrutura dos 3 atos. O ato 1 é a exposição e incitação do conflito. É onde está começando essa história, o que vai fazer esse personagem entrar na aventura que ele está entrando. O ato 2 é o desenvolvimento com o clímax no final. Você pode perceber que essa estrutura dos 3 atos ela não é tão específica igual a estrutura da jornada do herói. Dá pra fazer muita mais coisa do que proposto pelo Joseph. O ato 3 é a resolução e o fechamento. Então você consegue perceber que isso inclusive se parece muito com uma redação, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. É quase isso. Só que você tem que ter as ideias do plot, do clímax, do que o seu personagem está fazendo para entrar nessa aventura. E aí os mínimos detalhes você vai escrevendo e não necessariamente você tem um passo a passo estruturado do que fazer. Então, geralmente, essa estrutura dos 3 atos ela é um pouco mais focada no contexto, na ambientação,
na localidade onde isso vai se passar. A gente também tem a narrativa cíclica, que eu acabei citando mais cedo, né, dos mitos indígenas principalmente, que é o que eu conheço. Então muitos deles, eles acabam indo e voltando para o ponto inicial, formando um ciclo. Então geralmente essas narrativas são muito mais de continuidade e não de transformação pessoal. A gente também tem uma narrativa fragmentada, que é tipo uma narrativa que não segue uma estrutura linear. Você não necessariamente precisa fazer ela em ordem cronológica. Então tem diversos livros que a gente pode citar. Livros que não foram publicados em uma ordem correta, e aí você tem que pesquisar para saber qual é a ordem cronológica. Dentro da própria narrativa do único livro que você faz, você também consegue fazer isso. Eu tenho um exemplo bom que eu não vou levantar agora para pegar, mas é A Mandíbula de Caim. Ele é um livro de mistério, onde todo capítulo ele tá todo embaralhado. Todos os capítulos, eles formam uma única narrativa. E aí você precisa ler todos os capítulos e decifrar e saber onde cada capítulo se encaixa para formar uma história linear. E a gente também tem a narrativa dos múltiplos personagens, que é aquele livro que tem vários pontos de vista diferentes, e aí a gente consegue perceber que cada personagem leva a história de um jeito diferente. Então isso também é muito interessante porque sai um pouco do foco do único protagonista, né? A gente também consegue ver isso com comunidades. Então a minha conclusão é que às vezes a gente tem que parar um pouco de ter medo das coisas e de fugir desse padrão, porque às vezes o que a gente precisa é fugir do padrão. Então não tenha medo de desviar da rota, mesmo que você esteja seguindo uma dessas estruturas, segue o seu coração se ele tá falando pra você sair dessa rota. Você não precisa nem mesmo seguir todos esses padrões que eu coloquei, você não precisa seguir uma estrutura específica. Eu acho que às vezes a gente só tem que ir pelo senso comum de como criar uma história, de introdução ao personagem ou aos personagens e a ambientação no geral, depois o desenvolvimento com os clímax, o plot e a resolução. E acabou. É isso que a gente precisa fazer, e não necessariamente seguir uma estrutura de 12 passos ou 24 passos ou o que seja. Então nesse vídeo eu tentei apresentar alguns pontos negativos da jornada do herói, justamente porque eu sei que tem muitas pessoas que endeusam muito essa estrutura, justamente porque ela é muito conhecida. E beleza, ela pode até funcionar pra você e funcionar pra algumas histórias específicas, mas não significa que ela vai funcionar pra todo mundo. Então no final, faça a sua história do jeito que você quiser e não do jeito que as pessoas estão mandando você fazer.